Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Erenita Souza, estou aqui representando a Academia Sergipana de Ciências Contábeis. Tudo bem com vocês? Verifiquem aí, por favor, se vocês estão ouvindo bem minha voz, se a imagem está boa. Quero deixar aqui já uma boa tarde para Eric, Felipe, Keila, Nadiele, nossa convidada de hoje já está aqui presente. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem está boa? Matheus, boa tarde. Tá saindo o áudio, gente, para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Manda um coraçãozinho aí ou dá um retorno. Ai, que bom, legal. Isso é muito bom. Professora Nadiele já respondeu. Antes de convidar a professora Nadiele, eu quero falar aqui para vocês. Na verdade, é a Janaína. Teve um probleminha no celular, mas conseguiu para assistir. Ai, que legal, Janaína. Muito bom. Rose, beijão para você. Bielson também, que legal. Então, gente, eu sou a Erenita Souza, presidente da Academia Sergipana de Ciências Contábeis. Estamos aqui mais uma vez iniciando a nossa live do projeto Falando de Contabilidade. Iniciamos esse projeto Falando de Contabilidade há exatamente 2 meses, tá? Foi uma ideia que surgiu no final de abril, diante do isolamento e da pandemia. E, graças a Deus, uma ideia que deu certo aqui no Instagram da Academia Sergipana de Ciências Contábeis, com o ritual de conhecimento, tá? O ritual do conhecimento é o que difere o superficial do profundo. Então, todas as terças-feiras eu tenho trazido para aqui pessoas que fazem parte da Academia Sergipana de Ciências Contábeis, no qual cada participante, cada membro tem um tema específico e traz para compartilhar. E eu fico como mediadora do tema. Então, o ritual do conhecimento é o que difere o superficial do profundo. São ensinamentos que nos levam a vivências emocionais e que nos leva a um novo estilo de vida. O que isso quer dizer? Cada vez que nós buscamos nos aprofundar ao conhecimento, nós vamos tendo experiências, né, vivências emocionais de gratidão, de sabedoria, de alegria, né, de vontade de progredir, de prosperar. Então, tudo isso é muito importante para que nós possamos nos melhorar a cada dia ou nos transformar em um melhor profissional da área de contabilidade e demais áreas, se assim tiver outros membros aqui também. Então, essa é a nossa intenção da Academia Sergipana de Ciências Contábeis, trazer conhecimento para que vocês possam agregar as suas experiências de vida já, experiências de técnicas de contabilidade e, consequentemente, isso fazer com que você se transforme cada vez mais em um profissional da contabilidade, em Sergipe, quem sabe no mundo, e que nossa contribuição seja sempre benéfica para você. Quero mandar aqui um abraço especial a um contador ilustre, né, que faz parte da Academia Sergipana de Ciências Contábeis, Romualdo Batista. Ele já acenou aqui. É um grande prestígio ter você, Romualdo, nos ouvindo e mais prestígio ainda vai ser quando estiver aqui mediando uma live com você. Isso é muito importante. Então, sem muitas delongas, eu vou convidar aqui a nossa querida professora e bacharela em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Pernambuco, professora da Universidade Federal de Sergipe, em Itabaiana. Ela também é membro daqui da Academia Sergipana de Ciências Contábeis, como academista. Possui artigos publicados em diversos periódicos nacionais,
Nadiele também possui premiações de melhor artigo em eventos como Convenção dos Contabilistas de Pernambuco e do Encontro Nordestino de Contabilidade. É avaliadora de artigos para revistas e eventos nacionais. Então, o nosso tema de hoje é como a pesquisa científica contábil pode contribuir tempos do Covid-19. Então, com esse currículo todo, nada mais do que a nossa querida Nadiele, professora Nadiele Galvão, para nos ajudar a entender melhor sobre essa questão de pesquisa científica, tá? Pesquisa científica é um dos objetivos principais das academias e a Academia Sergipana de Ciências Contábeis tem estreitado esse caminho para que nós possamos cada vez mais contribuir, não só com a classe contábil, não só com os contadores, mas principalmente com os estudantes, aqueles que estão se preparando para o mercado profissional. Quero deixar também, antes de cumprimentar a professora Nadiele, já quero deixar aqui um abraço para a nossa querida Alana Veiga, que sempre está conosco, professor Jodoval, que é também um ilustre acadêmico, um dos fundadores, tanto Romualdo como Jodoval foram fundadores da Academia Sergipana de Ciências Contábeis. Então, hoje nós estamos aqui com um público bem seleto, né, bem rico, que realmente esse tema, Nadiele, chama muito a atenção para os acadêmicos. Então, também um abraço para Dailton, gente, é muita gente entrando aqui. Léo Neves também já está aqui. Então, Nadiele, seja muito bem-vinda, boa tarde. Essa é a segunda live que você participa e é sempre uma grande satisfação compartilhar a tela com você, porque sempre vem bons ensinamentos. Que bom, Erenita. Tá todo mundo me ouvindo? Tá bom, né? Então, boa tarde a todo mundo que está assistindo a live. Né? Para mim, realmente é uma honra estar aqui novamente, contribuindo, nem que seja um pouquinho, para a discussão de temas, né, que são relevantes para a nossa ciência, tanto aqui no contexto de Sergipe, né, do Brasil e do mundo, porque esse período que nós estamos vivendo, ele é discutido em todo lugar, né, e em várias áreas do conhecimento. Mas aí eu quero mandar um abraço para todos os meus alunos que estão assistindo, que estão aqui, né, mandando seus coraçõezinhos, aos amigos que estão assistindo, o pessoal que acompanha o Instagram, o Léo Neves, o Creison, que é da minha igreja, que está assistindo também, que eu vi que ele entrou aqui, certo? Aos meus parentes, né, com certeza aí minha irmã, minha prima vão entrar, vão botar muito de coração daqui a pouco. Porque gente, a quando live chega, de já é assim, né? corações, é ótima. Pois é aluno Isso nos estimula. É aluno e família, né? E as amizades. Então, é isso que a gente espera mesmo. Mas antes, Irene, para a gente entrar, eu gostaria de fazer um convite, né, especial a todo mundo que está assistindo, não só estudantes de contabilidade de Sergipe, mas todo mundo que está assistindo de outros estados, de outras regiões, para duas atividades que nós aqui do Departamento de Ciências Contábeis de Itabaiana estamos desenvolvendo. A primeira é a Maratona Online do Conhecimento Contábil. É tipo uma prova do exame de suficiência, uma prova da Olimpíada, só que online, que nós vamos estar fazendo. Os professores estão fazendo as questões e as inscrições vão até hoje, certo? Então, quem tiver interesse em participar, tem que correr. Como é que você faz? Você coloca lá no Google extensão UFES, Extensão Universidade Federal Sergipe. E aí vai aparecer uma lista de cursos, de eventos e atividades que estão sendo realizadas nesse período de pandemia de forma online. E aí você procura primeira maratona online do conhecimento contábil. Faz o seu cadastro e aí a gente vai estar mandando as informações para todo mundo que se cadastrou. Para você treinar para o exame de suficiência, porque até hoje já saiu, né, uma informação de que o exame de suficiência vão marcar a data, nem que seja à distância. Então, vamos se preparar, e isso aí é uma forma da gente se preparar, da gente praticar. E a outra
atividade que nós estamos realizando, que quem está coordenando essa atividade é o professor Alex Bertolo. Eu estou ajudando ele, contribuindo, mas vocês vão encontrar pelo nome dele isso no SIGA, que é a Mostra de Estudos Empresariais, a primeira mostra online de estudos empresariais, onde vocês podem mandar seus artigos, pessoal aí que terminou o TCC, tanto de pós como de graduação, enviem seus trabalhos até o dia 15. E aí, é da mesma forma, vocês vão encontrar no SIGA, fazendo aí pelo caminho que eu expliquei. Mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar para o e-mail estudosempresariaisdcci@gmail.com estudosempresariaisdcci@gmail.com. E aí você manda a sua pesquisa, a gente tem como mandar por e-mail. Você manda um e-mail pedindo o edital, pedindo o formato, a gente manda para você sem problemas. Faz a sua pesquisa, envia. E além das pesquisas, quem quiser assistir como ouvinte, vamos ter palestras também. Estamos só finalizando a questão das palestras para começar a divulgar. E aí eu agradeço a professora Alana que colocou que já divulgou para os seus alunos e nós esperamos as pesquisas desses alunos e de todo mundo que está ouvindo e que tem aí algum artigo, um TCC e transforma no artigo e manda para a gente, que vai ser uma honra a gente avaliar, dar o feedback para você apresentar. Tão linda! Que bacana! Isso é muito bom ver um professor com toda essa motivação, com toda essa pegada, com toda essa garra e vontade, né, de ajudar. Então, assim, realmente o currículo da professora Nadiele é um currículo extraordinário no que tange a essas questões de pesquisas. E é o que eu sempre venho dizendo aqui, a contabilidade, gente, tem um vasto caminho para que vocês possam percorrer. Então, não tem que ficar com uma mente limitada. Na contabilidade, você pode trilhar vários caminhos e ter sucesso. Só que o caminho principal de tudo é justamente o conhecimento. Quanto mais conhecimento você buscar, mais apto você vai estar, mais aberto você vai estar para ter uma performance que realmente faça os outros olharem e dizer, poxa, quando crescer eu quero ser igual a fulano. Tá? E tem tantas pessoas aí que parecem ser grandes, né? Se sentem grandes, mas são tão pequenos de conhecimento. Então, a nossa meta aqui, trazer essas lives, trazer todos esses conhecimentos através de vários acadêmicos, é justamente isso. É contribuir com a sociedade, é contribuir com a nossa classe contábil, seja aqui ou a nível nacional, quiçá mundial, para que as pessoas realmente progridem e prosperem. Porque no tempo de hoje, o que vale é a unidade. É nós olharmos, né, cada um e nos sentirmos o outro para que nós juntos possamos progredir e prosperar. E aí é onde vem o despertar, que significa encontrar conhecimento e experimentar novas experiências, né? Porque tudo está dentro de você. Só que se você tem um professor, se você tem um mentor e lhe ajuda a explorar mais aquilo que já está dentro de você, ou descobrir aquilo que está dentro de você, consequentemente, a sua performance, aquilo que você deseja ser, vai ser muito mais fácil, muito mais leve. Então, eu sugiro aqui, tem uma coisa que sempre eu gosto de repetir nas minhas palestras, que meu pai dizia assim, sempre esteja ao lado de pessoas com quem você pode aprender, né? Então, sempre esteja ao lado de pessoas com quem você pode aprender. Então, se a gente estiver sempre ao lado de um mestre, de um professor, de um tutor, consequentemente, a gente também tem que se sentar no lugar de aluno, como vocês estão agora aí me ouvindo. Então, tem que sentar no lugar de aluno e aprender. Eu aprendo todos os dias. E a cada live que eu trago aqui na Academia Sergipana de Ciências Contábeis, puxa, são imensos aprendizados que eu tenho, tá? Então, a live hoje é uma live bem significativa e especial, que a gente vai falar justamente de pesquisa científica. E aí, Nadiele, eu quero também deixar um abraço aqui, que eu já vi o nosso querido acadêmico, João Isaías. Hoje é o último dia, também quero aproveitar e dizer que parabéns, 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 parabéns para os guerreiros contadores que estão até no dia de hoje, né, fazendo a declaração do imposto de renda.
e parabéns mesmo, porque antes era até abril, esse ano se estendeu por conta da pandemia, e foi uma luta, né, de certa forma, porque foram muitos desafios que tiveram que ser superados para passar por tudo isso. Então, parabéns a nós, contadores, principalmente aqueles que ainda estão nessa labuta de declaração de imposto de renda. Mas vamos ao foco agora das pesquisas, né? O que o profissional, Nadiele, o que o profissional, o professor, estudante de contabilidade, o que eles precisam ter em mente para iniciar ou ao iniciar uma pesquisa científica? Então, independente da época, né? Independente do tempo, nós temos que ter três coisas em mente quando a gente vai começar uma pesquisa científica. O que, para quê e como. O que eu quero estudar, né? Para que eu quero estudar isso? Será que isso é relevante? E como eu quero estudar? Não adianta eu querer fazer uma pesquisa sem eu saber de fato qual é o meu objeto de estudo, qual é o objetivo dessa minha pesquisa, entender para que ela vai ser, para que ela serve, qual é a sua relevância, justificar essa pesquisa e como eu vou realizar. Então, o que é que acontece? Um artigo científico, e aí um TCC às vezes também tem esse formato, só que um pouco mais detalhado, ele tem basicamente uma introdução, um referencial teórico, uma metodologia, um resultado e as conclusões, né? E as referências ao final. E aí, você falando, né, a gente discutindo como iríamos abordar a live, e aí depois eu pensando assim, poxa, realmente saber essa estrutura é importante não só para quem quer escrever, mas para quem quer ler a pesquisa. Às vezes é um profissional que não tem um foco em pesquisar, mas acha cansativa a leitura de um artigo porque não entende a estrutura dele. E aí não sabe como ler o artigo, porque você tem que saber ler o artigo. Não é simplesmente a leitura do ponto de vista gramatical, né, que a gente sabe ler o português, enfim, mas é saber a estrutura para entender como se trata, né, um texto científico. Então, na introdução, o que é que se discute? Se discute o contexto geral da pesquisa. Se eu vou falar sobre um tema, por exemplo, agora, o impacto da Covid-19 na gestão de caixa das empresas. Então, ali, na introdução, eu vou falar brevemente do que é uma gestão de caixa, por que isso é importante, e o que foi essa Covid-19 e por que ela pode impactar nessa gestão de caixa. E aí eu vou apresentar o objetivo da minha pesquisa aí, na introdução. Então, diante desse contexto geral, né, a minha pesquisa tem o objetivo de verificar a gestão de caixa das empresas durante a pandemia de Covid-19. No referencial teórico, que é o segundo tópico, eu vou detalhar os conceitos necessários para compreender o estudo. Quais são, nesse caso, nesse exemplo, né, que eu criei agora? A gestão de caixa e a própria Covid-19, explicar o que foi, que medidas aconteceram, por que essa Covid, essa doença pode impactar a gestão de caixa, porque houve suspensão de atividades, enfim. Então, eu tenho que detalhar o meu objeto de estudo no referencial teórico, de forma que alguém que queira entender o que foi a pandemia, mesmo que não seja do ponto de vista contábil, mas se depara com o meu artigo, ele entende mais ou menos o que foi que aconteceu pelo meu referencial teórico, porque lá vai ter um tópico explicando que isso aconteceu e como foi que isso aconteceu. Na minha metodologia, eu vou explicar qual vai ser o passo a passo para que eu venha entender qual foi o impacto dessa pandemia na gestão de caixa. Eu vou fazer um levantamento de demonstrativos contábeis, eu vou fazer um estudo de caso, eu vou fazer entrevistas com empresários, enfim, o que é que eu vou fazer, o como. E nos resultados, aí eu vou explanar, de fato, é a parte nova da pesquisa. É aquilo que eu descobri. Eu descobri que as empresas do setor X, na localização Y, elas tiveram um impacto assim ou assado diante da pandemia. Então, é isso que eu vou colocar nos resultados. Por que eu estou falando isso? Às vezes, a pessoa quer entender o que foi que aconteceu naquela localização,
naquele local, naquela situação, aí tá na introdução e diz, oxe, só enrolação. Não, não tem. E não sabe que é lá nos resultados que ele vai ter esse detalhamento do fato em si. Agora, na introdução, você tem uma explanação do contexto geral. Você não vai já chegar e falar, ó, nas empresas lá de Sergipe aconteceu isso e caiu o valor do caixa, diminuiu tanto porque teve dívidas a pagar e não teve o retorno, enfim. Não vai estar isso na introdução, isso vai estar lá nos resultados. Na introdução está um contexto geral. Então, você tem que ter paciência na leitura do texto, né? E a conclusão, que é aquele aparato geral onde você resume tudo o que aconteceu, apresenta as conclusões da pesquisa, apresenta as limitações da pesquisa, porque às vezes a gente lê um artigo e diz, mas isso aqui não abordou tudo. É claro, não aborda tudo. Existem as limitações e o pesquisador tem que estar consciente disso. E ele vai apresentar ali um pesquisador justo, honesto, ele vai saber das suas limitações e vai colocar lá no final da pesquisa as suas limitações. E por ter limitações, ele vai terminar dando sugestões de pesquisas futuras. E aí, geralmente, quando chega um aluno meio assim, professor, eu quero fazer um artigo, mas eu não sei bem sobre o que fazer, eu quero falar sobre o tema tal. Você assim, vá lá nos periódicos CAPES, procure o artigo sobre esse tema e vá lá na conclusão, na sugestão de pesquisas futuras, porque ali tem ouro para você encontrar um tema dentro da sua pesquisa na conclusão. Às vezes a gente quer criar algo novo na graduação e tem que ter calma, tudo passo a passo. Então você aí que está buscando um tema e não sabe aonde encontrar o tema, às vezes é num artigo que já foi escrito que tem uma sugestão de pesquisa futura. Às vezes é simplesmente um artigo que foi feito em 2010 e você refaz com dados de 2019 e compara a evolução da situação, enfim. Então, essa é a estrutura de um artigo. Quando eu começo a fazer uma pesquisa ou quando eu começo a ler uma pesquisa, eu preciso ter essa consciência de que eu não começo já falando do final, né? Eu não começo pelo fim, eu começo mostrando todo um contexto, explicando, detalhando os conceitos, dizendo o que eu vou fazer para mostrar o que é que vai ser feito. Ninguém começa um bolo já com o bolo pronto, não é verdade? É preciso pegar a receita, tirar os ingredientes do armário, colocar, fazer a mistura para depois apresentar o resultado final. E com muito amor, né? Porque senão o negócio sai todo torto. Isso, e em pesquisa também. Se não tiver motivação, não sai. Exatamente. Como é que você vê que a contabilidade pode contribuir com pesquisa nesse período de crise? Então, a contabilidade, ela é uma ciência social, não é verdade? O que é contabilidade? A gente pergunta isso no primeiro dia de aula. É exatas ou é humanas? Aí os alunos dizem, é exatas. Não, é social, mas nenhum nem outro. Pois é, nem humanas nem exatas, é social. E aí, o que é que isso acontece? O que é que isso traz como consequência? Qualquer situação econômica, política, de ordem social, usos, costumes que mudam na sociedade, tudo isso pode impactar a contabilidade. Às vezes não vai mudar a norma. Às vezes, por exemplo, o pronunciamento contábil, por exemplo, eles não mudaram por conta da pandemia, certo? Mas a forma de avaliar as empresas muda por conta da pandemia. Porque você escuta, né? Hoje mesmo a gente, aqui no café da manhã, minha mãe falando que a Shell, a empresa Shell, ela caiu o valor, a valorização da empresa, né? A empresa estava valendo um valor X e por conta da pandemia caiu muito o valor contábil dessa empresa. Então, o que acontece? As normas contábeis não mudaram por conta da pandemia, mas a forma de avaliar as empresas, sim, ela mudou. E aí o contador precisa estar atento a isso. Eu não posso olhar para uma empresa agora e querer que ela tenha o mesmo nível de liquidez que tinha antes. Eu não posso querer que ela tenha o mesmo nível de endividamento que ela tinha antes. Eu preciso levar em conta que essa situação social, essa situação de saúde, que tem uma consequência econômica e política, vai afetar a situação das organizações. E por isso, o contador ele tem que saber que a forma de avaliar as empresas, a forma de avaliar o faturamento, a lucratividade de uma empresa tem que ser revista, vai ter que ser olhada
com o foco de que houve um momento específico na história. Eu não posso usar os mesmos critérios, eu não posso usar as mesmas ideias que eu tinha antes do que é uma empresa boa, uma empresa ruim, empresa estável ou não. Tenho que entender que esse ano ele é diferente dos outros. E aí a contabilidade ela vai ser impactada diretamente nisso, na forma como ela avalia as organizações. Entender também que cada empresa tem a sua estrutura, né? Tem a sua cultura. Então, o conteúdo é a vida do cliente. Aquele conteúdo que você vai passar vai depender de cada cliente. Então, assim, a mente humana, ela se resume a uma estratégia de sobrevivência. Se você achar que 3, 4 clientes têm a mesma forma de sobreviver, você pode estar indo pelo caminho errado. Então, você ter um conhecimento e realmente cautela, principalmente nesse momento que a gente está retomando, para saber como direcionar e como dirigir a sua informação, o seu conteúdo para cada cliente, isso é extremamente importante, né? Justamente. Que temas, quais são os temas, Nadiele, que podem ser interessantes para a pesquisa na área contábil diante desse período de pandemia? Então, O que é que você sugere? a gente às vezes pensa, pesquisa em meio à pandemia só pode ser da área de saúde. Mas e a saúde financeira das empresas? Quem é que vai cuidar? É o pessoal de quê? De contabilidade, de administração, de economia. Somos nós que vamos cuidar das pesquisas na área de saúde, enquanto na área das empresas, melhor dizendo, né? Desculpa. Na área da saúde, o pessoal está pesquisando a vacina, o remédio, enfim. E a gente vai dar que remédio para as empresas? Né? Qual é o remédio que nós vamos medicar as organizações? E aí surge aquela coisa, mas a teoria é uma coisa, a prática é outra. Eu aprendi uma coisa no mestrado, que a teoria ela emana da prática. Como assim? A prática, ela existe. E a observação da prática faz com que exista teoria. Vamos dar um exemplo aqui, uma teoria bem simples, que é aquelas teorias da motivação, teoria de Maslow, Herzberg, simples não, mas assim, elas são vistas na graduação. Quando se fala daquelas teorias, o que é que aconteceu? O pesquisador, ele não criou aquilo do nada, ele observou a sociedade, observou a motivação das pessoas e criou aquela escala de motivação. Então, a teoria, ela surgiu da observação da prática. Ah, mas não se aplica a todos os casos. Sim, porque existem as exceções e existe também a necessidade de revisão, porque foi feito em um contexto muito anterior ao nosso e talvez hoje tivesse que passar por adaptações, sim. Mas a teoria, ela vem da prática, ela é uma observação da prática. E aí o que é que acontece? Se a teoria não se aplica à sua prática, é porque talvez devesse haver uma teoria para o seu contexto. Por exemplo, a gente às vezes fala das normas contábeis para pequenas empresas. A CPC, o CPC para pequenas empresas. E diz, mas isso não tem nada a ver com o contexto nacional brasileiro. É verdade. Por quê? Porque ela foi feita no contexto inglês e a gente só traduziu e fez pequenas adaptações. Então, por isso que a teoria, no nosso caso, parece não se aplicar à nossa prática, porque é uma teoria feita em outra região, dentro de um outro contexto. Por isso a necessidade de nós, brasileiros, fazermos as nossas teorias, fazermos as nossas pesquisas de forma que sejam respeitadas do ponto de vista internacional, para que tenhamos as nossas teorias que se aplicam à nossa prática. E aí, o que é que ocorre? Dentro desse contexto da pandemia, nós precisamos pensar em 3 aspectos. Como estamos, pesquisas sobre como está a nossa situação hoje, o que é que a gente está enfrentando, explicar o que é que as empresas estão enfrentando. Você pode dizer, mas para que isso vai adiantar? A gente sabe o que está acontecendo. Nós sabemos o que está acontecendo, mas daqui a 5, 6 anos, os novos profissionais, eles vão precisar de materiais que os alertem sobre a necessidade de estarem preparados para novas crises. Porque a gente não sabe se outras podem surgir como esta, mais leves. Pedimos a Deus que não, mas podem acontecer coisas mais difíceis. E aí, a gente precisa alertar aos novos profissionais que houve uma época em que houve uma pandemia que impactou assim assado as empresas. E a gente precisa fazer essas pesquisas hoje, para eles terem material no futuro. Outro aspecto que a gente precisa ter em mente, né? O primeiro é como estamos, fazer pesquisas descrevendo esse momento, é o como estaremos, fazendo pesquisas que façam previsões futuras, né? Fazendo pesquisas que possam estimar valores futuros de arrecadação,
valores futuros de endividamento, de liquidez das empresas, para que nós possamos nos preparar. Aí é o foco de nós, hoje, nos prepararmos para o futuro. E pesquisas que nos ajudem a saber como agir hoje, trazendo práticas que podem auxiliar as empresas a se recuperarem diante do momento que estamos vivendo hoje. Então, vamos pensar em 2 exemplos aqui, né? Vamos supor que eu queira fazer uma pesquisa sobre o impacto da Covid-19 na arrecadação tributária de algum município, certo? Então, se eu pensar no foco como estamos, eu vou fazer um estudo verificando qual tem sido o valor arrecadado nesse período. Né? Então, eu vou fazer um levantamento de quanto tem sido arrecadado nesse período, comparar com o ano anterior e mostrar, ó, por conta dessa pandemia, houve de fato uma queda na arrecadação. E aí, lá na frente, os próximos profissionais, os novos estudantes, quando verem essa pesquisa, vão entender esse momento. A outra perspectiva, se eu pensar no futuro, qual seria o tema? Seria verificar uma estimativa de arrecadação pós-Covid-19, no processo de retomada econômica, né? E a outra ideia, no sentido do que faremos, é o que o governo precisa fazer hoje para evitar um colapso. O que ele precisa fazer? Ele precisa ser mais transparente, ele precisa reabrir de que forma o comércio, enfim, pesquisas que mostrem o que o governo deve fazer, como ele deve proceder. Se eu pensar no foco mais empresarial, por exemplo, o impacto da Covid-19 no endividamento das organizações. Se eu pensar no como estamos, eu iria fazer uma pesquisa sobre como está o endividamento das empresas hoje, comparar com períodos anteriores e mostrar, ó, de fato, houve um impacto no endividamento das organizações. Se eu pensar em uma pesquisa para o futuro, visando o futuro, eu posso fazer uma estimando o endividamento organizacional pós-Covid-19, quando as empresas retornarem às suas atividades. Qual será a média que elas tendem a alcançar de endividamento, de liquidez, fazendo estimativas. Né? Não é que esse valor vai ser exato, mas fazendo uma estimativa para preparar as empresas para o futuro que as aguardam. E se eu pensar, né, naquela do que faremos, é fazer estudos teóricos, estudos que façam levantamentos de acordo com fontes já passadas, mas que adaptadas ao nosso contexto hoje, abordem a gestão do endividamento para que essas empresas saibam enfrentar esse momento. E aí, eu estava pesquisando e o Congresso de Controladoria da USP, ele fez uma chamada de urgência de artigos sobre Covid-19, com foco na contabilidade. Veja, é um evento de controladoria que abriu uma chamada de urgência de artigos científicos. Os artigos, eles em breve vão estar completos nos anais do evento. Né? Quem quiser acompanhar, é só colocar no Google Congresso de Controladoria e ficar atento quando eles divulgarem os estudos completos. Mas já tem os títulos, só não tem o nome dos autores dos artigos publicados, mas eles deram uma lista dos artigos que vão ser apresentados. E eu trouxe aqui alguns títulos como forma de mostrar como a gente pode discutir esse tema. Eu vou ler aqui alguns, certo? Primeiro, efeitos da Covid-19 nos fluxos de caixa de pequenas e médias empresas. Esse é o título de um dos artigos. O impacto da Covid-19 nos índices de mortalidade de micro e pequenas empresas. Como o orçamento empresarial pode auxiliar as empresas a responder à crise? Como as empresas estão se ajustando aos impactos causados pela Covid-19? Um estudo nas pequenas empresas situadas nos shopping centers de Feira de Santana. Escritórios de contabilidade e sua relação com clientes frente à crise da Covid-19. Então, esses são alguns temas que me chamaram a atenção. E aí, o que é que acontece? Eu tenho esse artigo aqui, por exemplo, né? Eu vi esse aqui. Como as empresas estão se ajustando aos impactos causados pela Covid-19? Um estudo nas pequenas empresas situadas no shopping center de Feira de Santana. Aí você pode dizer, mas isso aí não tem nada a ver com a minha realidade, porque eu estou aqui em Itabaiana, estou em Aracaju, estou em outra cidade. O que é que isso tem a ver? Você olha o que foi feito lá em Feira de Santana e você adapta a sua realidade, mas você tem ali uma fonte, uma base de dados. Então, isso aqui são apenas alguns exemplos de centenas de artigos que vão ser apresentados dentro da temática da Covid-19 nas organizações de gestão de pequenas empresas, gestões de pequenos negócios.
Então, basicamente, é isso. Nós temos muito conteúdo, muita coisa para abordar. O que precisamos é, primeiro, deixar o preconceito de lado com pesquisa, né? Entender o potencial que as pesquisas têm para ajudar a nossa sociedade, valorizar aqueles que fazem a pesquisa e também buscar ler essas pesquisas. Porque uma pesquisa, por exemplo, como essa aqui que eu falei, né? Evidências dos efeitos da Covid nos fluxos de caixa de pequenas e médias empresas. Se um pequeno empresário lê uma pesquisa como essa, entende e consegue melhorar a sua gestão de caixa, não é bom para ele? Não é legal para ele? Então, por que a gente vai ficar falando que a pesquisa, porque é difícil, porque é complexo, porque não tem relevância? Porque eu já ouvi professores em eventos falar que os objetivos das pesquisas são apenas utopia. Mas eu olhando para essas pesquisas aqui, eu não vejo utopia, eu vejo realidade. Agora, o que eu vejo é a necessidade que nós temos de nos abrir para estudar e para ler essas pesquisas e fazê-las valer em nossas vidas e na vida das empresas, das organizações onde os profissionais atuam. Então, é esse mais ou menos o recado, né, nessa pergunta que você fez. Pesquisas existem, temas diversos. O que a gente pensar em contabilidade tem como a gente pesquisar dentro desse contexto, porque tudo vai ser impactado, tudo vai ser mudado. Agora, o que a gente precisa é deixar o preconceito de lado com as pesquisas e com os pesquisadores e ver que eles têm tesouro para nos entregar. Nadiele, você falando aí e eu aqui sentindo, né? Tudo isso que você está dizendo com muita liberdade. E o que falta realmente é isso, é liberdade, né? É as pessoas se sentirem livres dentro delas, para que possam explorar o seu maior, o melhor potencial para ser aquilo que deseja ser. Então, assim, quando você fala de pesquisa científica, é encantador, é motivador, é fascinante. E por quê? Porque você tem liberdade de ser aquilo que você escolheu ser dentro da contabilidade. Então, é isso que eu venho sempre dizendo nos meus discursos, aos alunos, aos profissionais. Seja o melhor naquilo que você escolhe ser. Tenha liberdade. E mais, tem futuro aquilo que serve a vida de muitos. Então, o contador, ele tem como servir a vida de muitos. Mas você precisa saber onde você quer servir, né? E quando você faz uma pesquisa científica com tantos temas que você trouxe aí, extremamente relevantes para a gente, esses temas vai servir inúmeras vidas empresariais, inúmeras vidas humanas, que você não tem nem noção de onde você está ajudando. Então, todo problema externo tem um caminho de solução. O que cabe é nós buscarmos dentro de nós a vontade de servir, de ser um profissional servidor. Não interessa se eu estou servindo a A, a B ou a C. O importante é eu estar fazendo o meu papel como profissional, como contador, e saber que a minha ideia, o meu avanço, ele está transformando vidas, seja vidas humanas ou vidas empresariais. Então, esse é o momento da gente ter essa clareza, essa visão, né, empresarial, essa visão sistêmica, que é você não olhar só para você, mas olhar para o todo, para todo o contexto, e você buscar realmente ajudar a resolver os problemas externos. O problema interno, ele tem um significado oculto, e ele pode ser resolvido com a ajuda de um outro profissional, seja ele mentor, seja ele professor. Aqui, por exemplo, nós estamos trazendo, né, assuntos que podem resolver algum problema oculto das pessoas. Porque quando você assiste uma live dessa, com tantas informações extremamente importantes, claro que, consequentemente, se você tiver a clareza, né, a visão de analisar e olhar tudo isso, e eu até sugiro que vocês assistam novamente essa live, vocês vão ter muitas respostas dentro desse contexto da contabilidade para explorar seu potencial como profissional. Agora, não é, gente, querer, tá? Não basta só querer. Quem quer está fechado. É agir, é fazer, é atitude. Então, eu preciso ter a ação para o movimento. Se você não tiver ação para o movimento, você não vai sair do lugar. Seja em qualquer área que você escolher. Você vai ser um profissional medíocre
esperando que as pessoas reconheçam o que você não tem para oferecer. Então, quando a gente quer ser realmente um profissional de boa performance, né? Não precisa você esperar reconhecimento do outro. Você vai lá e faz. Você simplesmente vai lá e faz. Quando a gente fica mendigando reconhecimento, isso se chama mediocridade. Então, você nasceu para ter talento e para servir. Então, sirva naquilo que você tem paixão, naquilo que você melhor pode explorar para o mundo. E o ramo da contabilidade nos traz, assim, uma extensão enorme de caminhos para que a gente possa explorar tudo isso. Onde é que nós podemos, Nadiela, encontrar esses temas sobre todos esses assuntos que você trouxe? Então, no congresso da USP vai ser disponibilizados os artigos, né? Eu acredito que até final de julho vai estar todos os artigos lá completos para o pessoal ler. Esses artigos, como foi uma chamada de urgência, eles são menores, uma quantidade menor de páginas. Então, as leituras vão ser mais rápidas. Mas vocês fiquem atentos, quem quiser acompanhar essas pesquisas, no site do congresso da USP, certo? Algumas revistas da área contábil estão com chamadas de urgência também, para quem quiser enviar seus artigos para periódicos, né? Então, a gente vê que o pessoal está sedento por pesquisas nessa área, porque precisa deixar documentado o que foi que aconteceu neste momento. A gente precisa ter documentos para que mostre o que foi que ocorreu e como a gente saiu dessa e como a gente pode enfrentar outras situações difíceis. E aí eu trouxe aqui algumas revistas que estão com chamadas abertas, porque aqui tem professores... Pode falar. Antes de você citar essas revistas, eu quero colocar aqui um adendo, que foi até de um comentário que eu já vi aqui, e agora já tem tantos comentários que eu nem vou voltar lá. Quando fizer essas pesquisas, é importante saber a fonte segura. Foi né? meu aluno Gabriel que falou. Pronto. Porque não adianta você fazer pesquisa, sair pesquisando de qualquer pessoa. Me disseram que eu ouvi falar. Então, hoje, fake news está cheio, tá? Isso. E pesquisa científica, gente, é um trabalho sério. É um trabalho sério. Quando eu só falando sobre isso, né? Quando um aluno chega para fazer pesquisa comigo, primeira coisa que eu falo, eles não vão nem deixar eu não posso nem mentir que eles estão tudo aqui, né? Eu digo logo, quer fazer pesquisa? Eu não quero saber de nada de Google, assim, de Wikipédia, nada disso, né? Eu quero que vocês entrem no periódicos CAPES. Periódicos CAPES. Ali você vai ter pesquisas nacionais e internacionais de forma gratuita e confiáveis. Pesquisas que passaram por revistas, que foram avaliadas por 2 especialistas na área e que foram aprovadas por um processo sério. Então, vocês têm que mandar para essas revistas. E também procurar eventos sérios, como esse da USP, né, como que eu falei, outros eventos de outras instituições. Eu vou só abrir aqui, né, porque o professor Alex, que eu falei dele no início da live, né, que entrou no nosso evento. Um abraço. E também mandem, eu vou fazer logo os merchandising logo, né? Façam, envie também os artigos para a revista do Departamento de Ciências Contábeis, né? Que nós estamos com a revista nova, para que o pessoal envie seus trabalhos. Mas, enfim. E onde é que as pessoas que estão iniciando, que revista você indicaria para aqueles que estão começando a escrever pesquisa e também para aqueles que querem começar a se acostumar a ler pesquisas na área contábil? Antes, eu vou só dar a lista de revistas que estão com chamadas abertas para quem quer enviar artigos sobre Covid-19. Quer enviar artigos sobre Covid-19 especificamente para ser publicado até o final deste ano e fazer parte desse acervo de conteúdo sobre esse momento que a gente está vivendo, você pode mandar para Revista Práticas em Contabilidade e Gestão. Vou falar devagarzinho, né? Revista Práticas em Contabilidade e Gestão. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional. Revista de Administração Contemporânea. Revista de Administração Pública e Revista de Gestão Organizacional. Essas revistas estão com chamadas abertas para artigos na área de contabilidade, administração e Covid-19, certo? Então, se você tem pesquisa, se essa live ela trouxe a você ideias, começa a escrever, procura essas revistas.
Para quem está começando a escrever e a ler artigos, eu recomendo uma revista que ela é muito boa. Só que eu recomendo ela para esse processo inicial, não é porque ela é mais simples ou porque ela é mais assim, tem menos valor, não. É porque os artigos dela são mais compactos, que é a revista da Brasicom, que são artigos. Ela é uma revista que eu acho legal porque ela tem matéria, tem entrevista. Então, é uma revista que, para quem não está habituado ainda com artigo científico, ele vai ter muito conteúdo ali que vai estar dando uma relaxada nele, né? Ele lê uma entrevista, aí lê um artigo, lê uma matéria, lê outra entrevista, lê uma notícia, ele lê um artigo, né? Então, a revista da Brasicom, eu acho ela indicada para quem quer iniciar essa leitura, porque ela tem artigos excelentes. Inclusive, você já teve artigo publicado na revista da Brasicom. Já, com alunos, eu né? Também. Acho que com o Gabriel, mesmo esse rapaz que citou, a gente tem 2 trabalhos na Brasicom e com outros alunos. Tem uma aluna também, a Vanna, que aprovou agora e vai sair na próxima edição. Mas são artigos menores. Tem até 10, 15 páginas, mais ou menos. Então, para quem quer começar a ler, porque 10, 15 páginas é muita coisa, mas isso aí é pouco, eu estou dizendo que é pouco, porque quando mando, eu gosto de mandar para 20 para cima, para escrever bastante, detalhado, mas a Brasicom é uma revista mais compacta. Então, o que é que acontece? Eu acredito que ela seja indicada. E ela já tem lá um texto, um artigo menor, acho que de umas 5 páginas, falando sobre a Covid-19 e a questão fiscal no Brasil. Então, nessa última edição que saiu. Então, já é bom vocês darem uma olhada, né, num texto que tem lá na Brasicom sobre o impacto da Covid-19 nessa questão fiscal. No contexto nacional. Então, a revista da Brasicom, ela é muito boa para quem quer começar a ler e a escrever. Para quem quer ler, por quê? Porque ela tem todo esse processo de entrevistas, de notícias, enfim, que deixa a leitura mais leve. A forma como ela faz o layout da revista é bem interessante, é bonito, chama atenção. E para quem está escrevendo, eu sempre mando artigos com alunos, porque os alunos amam aparecer com a foto ali naquela revista, certo? Porque que é chique, né? É bonito. Então, é o charme. Com certeza. Eles gostam, mandam e contribuem. E é bastante lida aquela revista, porque os acadêmicos, né? Todo mundo tem acesso àquela revista. Então, eu acredito, para quem está querendo aí começar a ler, se acostumar a ler com pesquisa, ler a revista da Brasicom. Existem outras revistas excelentes. Eu gosto muito de mandar para Ambiente Contábil, para a revista de contabilidade da UFPB também. Mas, como você falou, né, a questão de quem está agora iniciando, que precisa de uma leitura mais tranquila, com menos termos técnicos, com uma coisa mais leve, a revista da Brasicom. É essa que eu indico para todo mundo. O nosso tempo está quase esgotando. Você consegue dizer alguns eventos da área contábil com foco em pesquisa durante a pandemia? O nosso, né, aqui da UFES, né, que eu já falei, estudos empresariais, a mostra, vou repetir o e-mail rapidinho, estudosempresariais.dcci@gmail.com. E aqui o da USP, que ia ser presencial, mas não foi cancelado e vai ser feito de forma online. Está aberta a inscrição, tanto como ouvinte, como para enviar a pesquisa para o Congresso de Contabilidade da Universidade Federal de Pernambuco, né, a minha universidade, de onde eu vim, e para a Universidade Irmã, que é a Universidade Federal da Paraíba. Então, os 2 congressos de contabilidade da UFPE e da UFPB, eles estão abertos. São presenciais, são eventos que sempre acontecem, são eventos excelentes, maravilhosos, mas que não foram interrompidos por conta da pandemia. Ao contrário, eles vão ser nesse formato. Foi uma coisa que eu fiquei muito triste, foi com o Congresso Brasileiro, que foi cancelado. Eu não sei se poderia ser revisto isso, para que a gente pudesse contribuir com o Congresso Brasileiro de Contabilidade, que é o maior congresso de contabilidade do Brasil, que talvez se fosse remodulado para este momento poderia contribuir e muito com a discussão dos temas. Né? Essa é a minha nota de pesar, né? Que eu fiquei muito triste, eu até comentei lá no CFC,
mas enfim, porque eu acredito que se remodelasse tanto os outros eventos tradicionais estão sendo remodelados, eu acredito que se o Congresso Brasileiro de Contabilidade também fosse, a gente ia ter muita pesquisa boa e muita coisa para contribuir. Só precisaria ser adaptado. Nadiele, eu quero que você coloque agora suas considerações finais. Desde então, eu, em nome da Academia Sergipana de Ciências Contábeis, já agradeço aqui toda essa sua fala, sua desenvoltura, sua explanação sobre pesquisa científica. Acredito eu que todos que participaram realmente estão levando um grande presente nesse momento, com toda essa sua explanação e todas essas dicas, né, orientações, sugestões. Eu já estou aqui com minha cabeça fervilhando, já com vontade de escrever artigo, né? Porque realmente foi muito motivador sua fala e nos traz abertura para olhar para onde a gente ainda não estava olhando. Então, é por isso que nós precisamos nos alertar, que ter um olhar diferente é importante, que muitas das vezes a gente pensa que está enxergando tudo e não está. É numa hora de diálogo assim que você, de repente, descobre coisas que sozinho você não consegue descobrir. E isso são em todas as áreas da vida. Então, precisamos ter humildade para nos colocarmos como aprendizes na vida, né? E olhar as pessoas como professor, independente de idade, independente de posição, a gente sempre tem algo para aprender. Gratidão por hoje, viu? A palavra é sua. Eu que agradeço a confiança mais uma vez, Erenita, né? Fazer parte dessa academia e estar aqui nessa live mais uma vez, para mim, é uma honra. Agradecer a todo mundo que assistiu, aos meus familiares, né? Minha mãe, minha irmã, minha prima, os amigos que assistiram, os alunos, né? Que são meus amigos também, esses alunos que estão aqui acompanhando, né? Agradecer a todos. Espero ter ajudado de alguma forma, né? Porque eu sou a Maria acadêmica mesmo. Né? A Maria da pesquisa, eu sou. Minha mãe diz, às vezes eu tô conversando com a minha mãe, assim, uma coisa bem nada a ver. Mãe, isso que a senhora está falando dá um artigo. A minha diz, menina, pelo amor de Deus, não bota ideia na minha cabeça. Porque minha mãe também gosta de escrever, viu? De vez em quando ela publica os artigos, as resenhas, enfim. Aí tudo eu vejo artigo. Mas por que tudo eu vejo artigo? Porque a vida, ela... Existem os fatos ao nosso redor, a gente tem que estar atento. E se a gente não tiver cuidado, tudo é motivo para a gente pesquisar, para a gente compreender, para a gente estudar mais, né? Então, eu espero que tenha ficado uma lição de que estudar nunca é demais. Porque a gente enfrenta um momento como esse hoje, a gente tem que estudar. Amanhã, a gente vai ter que se recuperar desse momento. E a gente vai ter que continuar estudando. Daqui a pouco vai vir uma outra situação, não sabemos qual, melhor, uma situação difícil, enfim, e nós vamos ter que nos adaptar e estudar o momento. Então, a pesquisa, ela não deve ser vista como algo que é a parte da vida profissional, a parte da contabilidade, não. Ela existe para nos ajudar a entender como agir enquanto profissionais. É para isso que a pesquisa existe, né? E aí, você que quer fazer pesquisa, entenda, você vai estar entrando num mundo em que você não vai ter grandes retribuições financeiras. Eu nunca vi ninguém ser rico fazendo artigo científico. Ao contrário, a gente gasta muito dinheiro fazendo. É gastando dinheiro com dados, com eventos, né? Com tradução, enfim, gasta muito dinheiro, mas é gratificante você poder ver que você está contribuindo de alguma forma e que alguém leu o seu trabalho e melhorou a sua prática cotidiana por conta do seu estudo. Então, se você tiver a consciência de que você está fazendo algo que é bom não só para você, mas para toda uma sociedade, o artigo científico ele precisa ser visto dessa forma, como algo que você faz para todos, não só para você. Você às vezes não tem um retorno financeiro, mas você tem um retorno de ter práticas melhores na sociedade. E, consequentemente, você está deixando sua marca no mundo, né? Porque você está deixando o seu legado através de um ensinamento desse, através das palavras. Então, assim, quantos livros a gente lê de tempos e tempos muito, muito anteriores do passado e hoje são relevantes no nosso dia a dia. Só precisamos contextualizar, né? Só precisamos contextualizar, exatamente. Eu também amo escrever e... Mais uma vez, gratidão. Gente, se vocês gostaram dessa live, daqui a pouco eu tô postando ela no Instagram da Academia Sergipana de Ciências Contábeis.
E é importante que vocês deixem seus comentários lá no Instagram, depois que a live estiver postada. Porque as pessoas vão ter vontade, lendo seus comentários, as pessoas vão querer assistir a live. E aqui é um conteúdo muito relevante. Quem ainda não seguiu o canal do YouTube da Academia Sergipana de Ciências Contábeis, entre lá no YouTube, siga agora, tá? Se inscreva lá no canal, no nosso canal do YouTube, que todas as lives estão indo para lá e você pode compartilhar com outras pessoas também. Próxima terça-feira nós estaremos aqui novamente às 17 horas, aguardando essa companhia maravilhosa de todos vocês para continuarmos mais debates. E logo, logo também eu vou trazer uma pessoa que é muito relevante aqui em Sergipe, no que tange academias, né? Domingos Pascoal, ele já está até ciente desse convite e ele vai estar aqui logo, logo com a gente para poder falar para vocês mais sobre essas questões de pesquisas de academia. Se eu boto na Nadiele para falar com Domingos Pascoal, tenha certeza que vai ser 3 horas de live aqui. A gente vai ter que fazer um momento em um outro canal, não no Instagram, tá? Mas quem sabe surge isso e é bem bacana. Tá vendo como já está surgindo as ideias? Pois é. Então, assim, continuem ligados aqui no nosso Instagram para que vocês possam obter mais informações dos nossos passos, que é em prol da classe contábil, tá bom? Um grande abraço, gratidão por hoje a todos vocês. Tchau, tchau, até a próxima semana.